Está escrito em Eclesiastes capítulo 2, versículos 1 a 11, o seguinte: Disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também vi que isso era vaidade. Do riso eu disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? Resolvi então, no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Versículo 4: Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Versículo 7 diz: Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Versículo 8 diz: Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Versículo 10. Tudo o quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei absolutamente nada. Nem privei o meu coração de alegria alguma, porque eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11 diz: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? Fará o mesmo que outros fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo mesmo, como acontece ao ignorante, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte, o ignorante. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Eita, que conclusão esta de Salomão, né? Meu querido irmão, minha amada irmã, Salomão foi o homem mais rico, mais culto, mais famoso de sua geração, e alcançou o apogeu da sua glória, da glória humana, mas ele perdeu-se nos labirintos de sua própria alma. Enfastiado com o glamour do mundo, ele procurou a felicidade em várias fontes, como na bebida, na riqueza, nas aventuras sexuais, na fama, e no fim de sua vida ele chegou à conclusão de que somente o temor a Deus dá sentido à vida. É assim, as riquezas têm sido o principal alvo de vida para muita gente. As pessoas atrelam a questão da riqueza à felicidade. Imaginam que para ser feliz precisa ser rico. Pois é, vivendo sob um sistema econômico capitalista, como é este que nós estamos submetidos,
e em um contexto cultural e social plenamente consumista, a obtenção de riquezas tem se traduzido no alvo principal de vida e de realização de uma grande parte das pessoas. É triste, mas esta é a realidade. As pessoas têm colocado o foco de suas vidas naquilo que é passageiro, que é meritório, que é palpável, mas que passa rápido. Muitos pensam que, ao atingir uma certa independência financeira, ao montar o seu império econômico, a felicidade, a satisfação e o sentido de vida irão fluir interiormente, trazendo paz ao coração muitas vezes conturbado. Na verdade, nós fomos criados por Deus para sermos felizes. E a felicidade é um anseio legítimo. Mas a felicidade não está nessas coisas que passam como vento, que murcham como a flor. É o pensamento de que quanto mais se tem em termos de bens materiais, mais se é algo na vida. As pessoas têm atrelado isso, diz que a pessoa vale o que tem. Ela é valorizada pelo que tem, não pelo que é. E assim sendo, a ideia é que não importa a maneira como se chega a possuir, o importante é possuir. E muitos têm se atormentado, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça têm se desviado da fé e se atormentado com muitos males. Olha, a nossa geração está vendo o aumento da violência, aumento dos roubos, das extorsões, dos golpes, das negociatas, das trapaças, das sonegações, da corrupção. É tanta coisa, né? Tudo isso, geralmente, em busca de riquezas. As pessoas que fazem isso é buscando enriquecer. E o pior de tudo é que estas pessoas nunca se satisfazem com o que conseguem, com aquilo que conseguem acumular, com aquilo que conquistam, cumprindo-se o velho ditado que nossos pais já diziam no passado, que a medida do ter nunca enche. E é verdade. Ou seja, reflete a pobreza de uma vida com riquezas, de tanta gente apinhoada de bens materiais, mas espiritualmente pobre, com a vida sem sentido, sem perspectivas. O ambiente histórico do rei Salomão, o rei que escreveu o livro de Eclesiastes como resumo de sua vida, é o seguinte: esse rei, filho de Davi, ele era filho do rei Davi com Betseba, né? A ex-mulher de Urias. O nome de Salomão significa pacífico, e o profeta Natã o chamou de Jedidias. Jedidias, Natã o chamou, quer dizer amável do Senhor. Esse era Salomão, o Jedidias. E Salomão começou a reinar com a idade de 20 anos, muito jovem, obediente às orientações de seu pai, seguiu inicialmente os caminhos do Senhor e por isso recebeu de Deus o presente da sabedoria. Lá em 1 Reis 3, a partir do versículo 3, diz que Salomão teve uma visão em sonho e o Senhor o desafiou a pedir o que quisesse que ele daria. E ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão feliz porque não pediu riqueza, nem pediu longevidade, nem fama, nem poder. E Deus disse que daria a ele a sabedoria e além disso agregaria tudo mais do que ele precisasse: fama, poder e riqueza. E assim Salomão começou o seu reinado, julgando o seu povo com a luz divina. Além disso, Salomão construiu um império econômico invejável. Se você ler em 1 Reis, capítulo 10, você vai ver quanta riqueza esse homem acumulou. Contudo, as suas diversas alianças com os povos vizinhos o levaram a inúmeros casamentos. Casamentos estes que acabaram prejudicando o seu reinado e, sobretudo, a sua intimidade com Deus. E a sabedoria que ele recebeu de Deus para reinar, em fazer um reino pacífico e abençoado, ele foi deixando de lado e passou a copiar os modelos dos reis que ele se aliançava. Ele começou a importar os costumes religiosos de suas mulheres, está em 1 Reis, capítulo 11,
e o seu coração se deixou seduzir pelos cultos pagãos. Daí a pouco esse homem que tinha a maior sabedoria em destaque estava se deixando manipular pela adoração a ídolos que não têm vida, que não têm fôlego e que não podem fazer nada pelo mundo. Apesar de toda pompa e riqueza, Salomão viveu um dia de profunda pobreza, espiritualmente falando. Ele sofria, havia no seu interior uma crise existencial muito forte, porque o seu coração havia se apartado do Senhor, e assim ele passou a explorar terrivelmente o povo, com uma carga tributária selvagem, e a vida se tornou uma enorme vaidade, algo sem sentido, como se vê no versículo 11 aqui. Constatei que tudo era vaidade, era como correr atrás do vento, é como bolhas de sabão, coloridas, lindas, bonitas, mas que se desvanece por mim. Quando nós falamos em Salomão, nós nos lembramos da pobreza de uma vida cheia de riquezas, e tal condição de vida pode ser assim caracterizada. Primeiramente, ter uma vida centrada na autopromoção. Salomão se desviou dos caminhos do Senhor exatamente porque a sua vida passou a ser centrada na sua autopromoção e passou a idolatrar-se. Salomão, quando começou a reinar, ele pediu a Deus sabedoria para servir ao povo que liderava com justiça e verdade. Contudo, a sua atuação política e os seus conchavos sociais o levaram a um afastamento de Deus e dos ideais que antes sustentava. Pois é assim, em Eclesiastes, esse texto que acabamos de ler, capítulo 2 de Eclesiastes, todo o capítulo, nós encontramos um ideal alterado. Sim, nós vemos aqui um homem, olha, era o rei de Israel, era o homem que tinha inicialmente intimidade com Deus, homem que teve a oportunidade de conversar com Deus, de ver a face de Deus, de pedir a Deus algo tão nobre como a sabedoria. Mas encontramos aqui o ideal alterado. Nós vemos aqui um homem a serviço de si mesmo, ou seja, alguém somente preocupado com seu nome, com seus feitos, com as suas obras, e ele perdeu-se, Perdeu-se a conta de quantas vezes aparecem no texto expressões meu, minha, e os verbos da primeira pessoa do singular em alusão ao eu. Ele passou a autocentralizar-se na vida. Esse foi o grande desastre na vida de Salomão, Então, a pobreza de uma vida cheia de riquezas, como é o caso de Salomão e tantas pessoas, ela é marcada por uma visão, digamos assim, absolutizada de si mesmo, onde descarta-se o semelhante e ignora-se Deus, onde a expressão serviço deixa de existir no dicionário da vida, a não ser se for para ostentar e evidenciar o seu próprio nome. Só que Salomão constatou que tudo era como correr atrás do vento, ou seja, a felicidade por esse caminho é inalcançável. É inalcançável. Ele corria atrás do vento e não alcançava, investiu em tudo, em bebida, em riqueza, em aventuras sexuais, em engenharia, na fama, em tudo, no poder que ele tinha. Pois bem, meus queridos irmãos, hoje essa postura de Salomão, essa mesma postura do rei Salomão, tem tomado conta da vida de muita gente. Sim, é a vida egocentralizada, onde não se move uma palha pelas necessidades do semelhante e do necessitado. Nós temos em nosso país pessoas que fazem de tudo para ter os seus nomes em destaque, pessoas que só se preocupam com os seus próprios interesses. A vida de nossa nação tem se tornado cada vez mais pobre por causa da vida que está centralizada em si mesmo. Salomão, quando correu para a bebida, pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa, mas a alegria do vinho, ele constatou que era passageira e as consequências da embriaguez são muito danosas. Quando ele foi para a riqueza, ele acumulou bens e fortunas, e ele vestia-se regiamente, e estava cercado de ouro e de pedras preciosas, porém o brilho da riqueza não passa de bolha de sabão.
Tem muito colorido, mas nenhuma consistência. A segunda coisa que caracteriza a pobreza numa vida, não obstante cheia de riquezas, é ter uma vida preocupada com futilidades, as bolhas de sabão, a vaidade de vaidades, correr atrás do vento, ou que Salomão teve a oportunidade de ser o homem mais feliz, já que ele era o mais sábio, o mais rico, o mais importante, porém não era o mais feliz, que ele não fez a escolha correta. Então essa foi uma outra realidade na vida de Salomão. No início do reinado dele, era a preocupação com a justiça social que habitava no seu coração, a preocupação com a verdade dos fatos, com uma política voltada para o bem-estar do povo, com a decadência, ou melhor, com a decência de ideias nobres, porém frágeis em sua vida, que ao desviar-se de Deus, modifica-os terrivelmente. Por isso Jesus declara lá em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Por isso que Jesus disse para aquele jovem que veio sugerindo a ele que orientasse seu irmão para dividir a riqueza, ele disse: a felicidade de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui no livro de Eclesiastes, nós vemos a tremenda preocupação de Salomão em fazer alguma coisa. Na verdade, esse livro de 12 capítulos é um resumo de sua vida. Quando ele chegou no fim da mesma, ele percebeu que ele correu atrás do vento. Ele se preocupava com satisfação, né? E procurava também satisfação e paz de consciência em suas obras, porque faltava ali agora essa paz, a paz que excede a todo entendimento. Mas estas obras não lhe conferiram absolutamente nada. O versículo 4 a 6 diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. E ainda diz assim: fiz açudes para regar os bosques. Então, ele buscava uma busca incessante pela felicidade, mas ele constatou que nada disso preencheu os seus anseios. A preocupação de uma vida marcada pela pobreza, ainda que recheada de riquezas materiais, é evidenciada pela consolidação das futilidades. Isso porque nós, quando vemos a este mundo, trazemos dentro do nosso ser um espaço vazio na forma de Deus, e esse espaço só pode ser preenchido com a presença de Deus. Por isso a felicidade, a paz de espírito, nós podemos obter em Deus. E para muitas pessoas, a vida se resume apenas em férias no exterior, gastos astronômicos com carros caríssimos, mansões, praias particulares, banquetes em restaurantes requintadíssimos, grifes, roupas de marca. Para muita gente, isto é vida. Mas na verdade não passa de pobreza interior. Não passa de vaidade, não passa de bolhas de sabão, tão coloridas, tão bonitas aparentemente, mas que não passa de futilidades. Enquanto isso, milhares de pessoas trabalham para amenizar a fome no país. Outros acordam nas madrugadas para enfrentar as filas e as greves nos transportes urbanos das cidades. Muitos moram em barracos nas encostas dos morros que, em época de chuva, desabam, tirando a vida e o sossego de inúmeras pessoas. Essa é a realidade. Estamos vivendo num mundo onde as riquezas concentram-se nas mãos de poucos, né? E a pobreza espalha-se sobre muitos. E isso nós vemos o disparate social, a desigualdade social. E vemos que as pessoas imbuídas de poder, na sua grande maioria, salvo alguma exceção, estão ali pensando nas suas próprias conveniências pessoais, não se preocupam com a questão social, com ajudar o seu semelhante, com o fazer a vontade de Deus. As reais necessidades humanas, elas estão sendo desprezadas, enquanto se está dando grande valor às maiores futilidades da vida. Hoje as pessoas se preocupam mais em ostentar o corpo, em ter um corpo sarado, do que uma alma em comunhão e afinidade com Deus, onde possa desfrutar da verdadeira paz de espírito. Isso é extremamente prejudicial.
Mas a terceira coisa que eu gostaria de falar, a terceira coisa que caracteriza a pobreza numa vida cheia de riquezas é a busca do prazer numa vida vazia. A busca do prazer numa vida vazia. Salomão buscou na bebida, na riqueza, nas aventuras sexuais, na fama e não encontrou. A realidade descrita no reinado iniciante de Salomão era o prazer que ele tinha em ser um instrumento de Deus para o governo do povo, e o povo viveu feliz por um bom período. Ele julgava com justiça, com equidade. Uma vez que se perdeu isso na vida, o homem passa a andar desesperadamente à procura de algo que possa substituir essa realidade. E Eclesiastes, esse livro de apenas 12 capítulos, como falei, o resumo da história de uma vida, a vida de Salomão, apresenta um Salomão boêmio, desvairado, inveterado, ébrio, beberrão, alguém que forja inúmeras alternativas de prazer para trazer gozo à sua alma. No entanto, ele não encontrou. Ele não encontrou porque a felicidade não é apenas possível, mas é possível em todas as circunstâncias, caso o homem esteja em intimidade com Deus. Fora disso, ele não vai encontrar esse gozo para a sua alma. Vejamos a descrição do texto no versículo 8. Ele diz assim: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, e provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E disse comigo mesmo, diz o versículo 3, resolvi no meu coração, ele fala, disse comigo mesmo, é o versículo 1, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Eita, como a pessoa se ilude, né? No versículo 3, Salomão declara: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Veja a luta existencial, né? A crise existencial que dominava este homem, para tentar superar a pobreza da sua alma, não obstante tanta riqueza. A tristeza de uma vida sem ideal divino é desfalecedora, destrói qualquer pessoa. Uma vida sem Deus torna-se um deserto árido, um deserto seco e sem nenhum verdor. Não pode haver prazer, nem gozo contínuo, e o homem se torna cativo, torna-se escravo de paliativos do prazer. E é exatamente esta forma que se explicam os inúmeros casos de depressão, de suicídio por overdose, principalmente no meio elitizado. Os pais de família caídos nas sarjetas, embriagados. O crescimento da prostituição, o crescimento dos bordéis e motéis que incentivam a promiscuidade. Então é triste, né? A promiscuidade sexual, né? Está aí cada dia surgindo como alternativa de prazer. Mas como falei, a felicidade não é apenas possível, mas ela é possível em todas as circunstâncias, né? Nós podemos nos alegrar sempre. Não é o lugar nem são as circunstâncias que determinam a alegria. Essa alegria que o mundo não conhece, não pode dar, nem tomar de nós. Não vem da terra, mas vem do céu. Não vem das pessoas, mas vem de Deus. Não vem de dentro, mas vem do alto. Nós vemos nos dias atuais, nessa corrida atrás do prazer e da felicidade, as jovens que se entregam sem pudor às relações sexuais ilícitas e buscam em seguida o aborto para tentar solucionar um problema criado pelo prazer desenfreado, pelas bolhas de sabão, pelas falsas alegrias, pelo correr atrás do vento. Ou seja, é a síndrome de Lúcifer, bem descrita na biografia de Judas. A biografia de Judas mostra um homem totalizando o prazer na vida vazia e sendo escravizado pela sua necessidade de prazer, sem Deus. Sem Deus, nada somos, nem nada podemos fazer. Sem Deus, não há paz de espírito. Sem Deus, não há alegria. Sem Deus, o homem jamais será feliz.
Entretanto, em meio às desilusões da pobreza de uma vida aquinhoada de riquezas, Salomão chegou à mais surpreendente, a mais feliz e a mais sábia conclusão, capaz de revestir de sentido a existência humana, tornando-a uma experiência profundamente rica. E ele concluiu o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, dizendo, no versículo 13 e 14, declarando o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus haverá de trazer juízo a todas as obras, até mesmo as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão, graças a Deus, ele teve a oportunidade, apesar de ter desperdiçado toda a sua vida, já velho. Ele entra no capítulo 12 dizendo: ora, jovem, vai ter com teu Senhor, enquanto tens vigor, enquanto tens saúde, enquanto tens disposição. Não deixa que fique fraco para tomar essa decisão, porque esse era o caso dele. Desperdiçou tudo e no final caiu em si. Aliás, esta é a queda que eleva o homem. Foi a queda que o filho pródigo também tomou. Cair em si. E ele caiu apesar de velho. Salomão foi o mais rico, o mais culto, o mais famoso da sua geração, diz a palavra de Deus. Ele alcançou o apogeu da glória humana. Entretanto, perdeu-se no labirinto de sua própria alma. E, enfatizado com o glamour do mundo, ele buscou a felicidade em fontes rotas, em fontes que não produzem a água da vida, em fontes que não produzem a realização tão buscada por todos nós. A felicidade, irmãos, é um anseio legítimo, sim, e todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Esse é o plano de Deus na nossa vida, fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. E isso só é possível se nós estivermos bem com Deus, para que possamos estar bem conosco mesmo e assim bem com o nosso próximo. O problema é que o ser humano se concentra demais numa felicidade mesquinha e pobre e pequena demais, uma felicidade terrena demais, enquanto Deus nos preparou a maior de todas as felicidades, ou seja, dedicar a vida para amá-lo, para glorificá-lo sempre. É assim que o homem se realiza. Não encontramos realização em nenhuma questão da vida fora de Deus, nem em estudo, nem em títulos acadêmicos, nem em promoção profissional. Nada disso traz a realização plena, porque a felicidade está unicamente em Deus. A felicidade, eu já falei, não é apenas possível, mas é possível em todas as circunstâncias da vida. Nós podemos nos alegrar sobre qualquer que seja a circunstância, pois não é o lugar e nem as circunstâncias que determinam a nossa alegria. Não. A alegria que o mundo não conhece é que a alegria que não pode dar e o mundo também não pode tomar de nós. Uma alegria que não vem da terra, uma alegria que vem do céu. Pois é, essa alegria não vem também de homens, não, mas vem de Deus. Não vem de dentro de nós, porque nós sem Deus estamos vazios, mas vem do alto. A verdadeira alegria não é uma emoção, uma mera emoção, nem um sentimento, mas é uma pessoa. A verdadeira felicidade chama-se Jesus, caminho, verdade e vida. O único que leva qualquer um de nós até a presença de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Eu desejo a você e a sua família um domingo maravilhoso, um domingo de muita paz de espírito e de muita reflexão espiritual.